Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber quais as expectativas aí para a Bolsa. Relatório Focus hoje não saiu, sai amanhã, então a gente não vai saber o que o mercado espera para os indicadores macroeconômicos, mas para a Bolsa a gente tem o termômetro e vai trazer para vocês. A gente tem uma série de indicadores importantes sendo divulgados hoje, então a gente tem o PMI, o Índice de Gerente de Compras de diversos países aí sendo divulgados, a gente tem também os PMIs do Brasil, a gente vai trazer esses números porque teve uma relativa melhora aí em janeiro, então a gente vai ver o que esse termômetro também está querendo mostrar para a gente, mas vamos falar aí também do acordo do Mercosul, temos aí outros pontos aí para trazer para vocês em relação à produção industrial que saiu na sexta, mas a gente vai trazer hoje porque é um ponto importantíssimo aí para a gente discutir. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos repercutir bastante a esses dados da produção industrial que saíram na sexta-feira, deu uma bela crescida, vamos mostrar de onde saiu esse crescimento aí da indústria, vamos falar dos PMIs, principalmente o PMI do Brasil surpreendeu bastante gente aí, provavelmente teremos um janeiro bem aquecido tanto na indústria quanto nos serviços. O Focus está de folga, né? Agora parece que ele não quer mais trabalhar segunda-feira, está sempre saindo na terça-feira agora. Vamos ver se amanhã ele sai para a gente colocar a notícia aí para todo mundo, né? Mas antes de tudo, né, Débora? Já vamos com a agenda do dia para o nosso telespectador saber o que esperar? Hoje, dia importante também de resultados trimestrais, porque a gente tem uma série de resultados do setor financeiro aqui do Brasil sendo divulgados nessa manhã. Então, BB Seguridade e BTG Pactual liberam aí os seus balanços. Logo pela manhã, a gente tem nos Estados Unidos a Caterpillar e o McDonald's aí também divulgando seus resultados. Na Alemanha, hoje de manhã, saiu o PMI composto de serviços, e aí, como na sexta a gente teve o PMI industrial, a gente já vai trazer os três juntos para vocês. Mesma coisa na zona do euro, então PMI composto de serviços e industrial hoje a gente traz aí para vocês já os dados finais de janeiro, mas não para por aí, porque a gente tem também o PMI do Reino Unido sendo divulgado hoje, então o PMI do Reino Unido é composto de serviços e junto do industrial de sexta-feira, saiu o índice de preços ao produtor na zona do euro também relativo aí a dezembro, então a gente tem esse indicador sendo divulgado hoje. A OCDE apresenta aí o relatório preliminar com projeções para a economia global e do G20. Então, dado importante aí também que saiu às 7 horas da manhã. Dados do setor externo, né? Então a gente vai trazer aí alguns pontos também da conta corrente aí do Brasil. Então, aí a gente tem 8h30 essa divulgação. O PMI composto de serviços aqui do Brasil também, então a gente vai trazer junto ao industrial, que saiu na sexta-feira, logo aí no meio da manhã, mas a gente tem outros dados importantes aí sendo divulgados hoje. A gente tem o PMI composto de serviços dos Estados Unidos, que deve sair daqui a pouquinho. A gente tem o PMI de serviços aí de janeiro também sendo divulgado nos Estados Unidos. E aqui no final do dia, balanço do Itaú Unibanco e da Cielo. Então, um dia importante para resultados trimestrais do setor financeiro aqui no Brasil e também importante para a gente saber para onde devem caminhar aí os setores em janeiro no mundo. Saiu muito PMI, né, hoje, então vamos já com a notícia da Bolsa aí, né, mas parece que o Jeremy Powell, para variar, aí, trouxe um belo desânimo para o mercado outra vez, né? Jeremy Powell fala, o mercado, o pessoal não está gostando muito dele lá não, né, Débora? Mas aqui é a notícia aqui para vocês verem aqui, tudo que vocês podem esperar em relação ao dia de hoje, explicado assim com mais paciência. Mas, Débora, fala um pouco aí dessa entrevista aí que pegou bem mal aí para o Jeremy Powell e que zoou todas as bolsas, né? Exatamente. Hoje os futuros, né, eles estão em queda nos Estados Unidos, os mercados por lá ainda não abriram, né, por conta do horário diferenciado de verão, mas a gente tem, na verdade, falta do horário de verão, né, a gente está sem horário de verão por lá, então a gente tem esse delay, né, esse atraso em relação às bolsas, inclusive a bolsa aqui do Brasil muda de horário quando a gente tem essa mudança, mas os futuros, eles já estavam indicando aí uma queda nas bolsas dos Estados Unidos, justamente porque o Jeremy Powell até falou algo que já tinha sido ventilado por outros dirigentes do Fed, que não só o ritmo poderia ser mais lento, então, e também mais atrasado, então o corte de juros que é tão esperado lá nos Estados Unidos poderia vir mais tarde, isso alguns dirigentes já tinham inclusive falado, e também que não ia ser um corte tão grande quanto o mercado esperava. O mercado espera aí um corte de
1,5 ponto percentual, né, na taxa de juros dos Estados Unidos, e a gente teve alguns dirigentes já sinalizando que o ritmo talvez não seja tão acelerado, e aí o Jerome Powell falando a mesma coisa, isso ganha peso, faz com que as treasuries, né, que são os títulos de dívida lá dos Estados Unidos e os rendimentos dessas treasuries subam, né, justamente porque a expectativa era de uma queda maior, e isso acaba jogando aí um balde de água fria no mercado. Sexta-feira a gente já teve esse balde de água fria sendo jogado, porque o payroll, né, que é o principal indicador de trabalho, né, o indicador oficial de trabalho dos Estados Unidos. Desculpa, gente, vou ter que beber uma aguinha. Mas o principal aí, indicador de trabalho dos Estados Unidos, ele teve um ritmo mais aquecido, né, mais acelerado. E aí, isso já jogou um balde de água fria, mas não o suficiente para derrubar as bolsas por lá, porque a Meta, né, ela teve uma divulgação excelente de resultados. A gente tem, né, Débora, essa questão aí, porque assim, muito do que o Paulo está falando, assim, joga um pouco de água fria no mercado, porque está sendo esperado, até porque os Estados Unidos estão conseguindo reduzir a sua inflação, não está uma inflação tão elevada assim como que estava antes, então existia a grande expectativa de você conseguir reduzir a taxa de juros lá, a taxa de juros está bastante aquecida lá, está bem elevada para os patamares norte-americanos e as pessoas estão esperando essa queda na taxa de juros, né? E isso daí não aquecer, isso daí não está acontecendo, né? Mesmo com os bons resultados de alguns momentos lá de alguns indicadores de bolsa, por exemplo, a Meta cresceu bastante, né? Você tem outras empresas também divulgando, então o mercado de tecnologia lá está bem forte, né? Então é isso que a gente tem lá, mas mesmo assim parece que não vai, né, Débora? Exatamente. E aí a gente tem, né, esses PMIs hoje de manhã dando um pouquinho de fôlego para algumas bolsas e também derrubando outras, né? A gente teve um movimento lá da Ásia impulsionado por essa melhor expectativa para o setor de tecnologia. Então a gente tem as bolsas da Ásia hoje operando mistas, né? A bolsa da China, ela não conseguiu acompanhar o fôlego, mesmo com o PMI chinês ficando ali bem perto do que se esperava. Então a gente vai trazer os PMIs do mundo antes de trazer o fechamento das bolsas asiáticas, justamente porque uma coisa influenciou bastante na outra. Vamos colocar então aqui? Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Então a gente teve divulgações de PMIs da zona do euro, Alemanha, a China saiu durante a madrugada e o Reino Unido aí também tendo seus PMIs divulgados. Então a gente vai trazer os principais pontos aí que trouxeram esse sentimento mais misto, né, para o mercado. O que a gente vê aí? PMI industrial da Alemanha, um PMI que estava bem afastado do patamar de 50. Tá? O PMI é o apelido que a gente dá, né, para o índice dos gerentes de compras. Eu sei que é uma sigla em inglês, né, então acaba tendo aí alguma, né, as pessoas sempre perguntam, mas o que é PMI? PMI é só aí o apelido mesmo, né, de índice dos gerentes de compras, e aí a gente chama dessa forma só para ficar mais fácil. Mas vamos lá, o PMI industrial, ele tem se aproximado um pouquinho mais de 50, mas ainda está distante. Só para a gente lembrar aqui, tá? O PMI, ele é aquela medida que fica ali o patamar de 50 como um limite. Se a atividade daquele setor ou a atividade composta estiver acima de 50, tem uma expansão do setor ou da atividade, e se fica abaixo de 50, a gente tem aí a contração da atividade. Então a gente tem esse limiar, por isso que a gente fala, está se aproximando, está se afastando de 50, justamente para a gente ter esse parâmetro de comparação. O PMI industrial da Alemanha, que é um PMI que traz bastante preocupação, ele está afastado ainda de 50, mas está reduzindo essa distância. Isso mostra para a gente que ainda tem contração no setor industrial alemão, mas ele já está ali diminuindo essa contração. Ainda não está expandindo, não está crescendo, mas está caindo menos ou está contraindo menos. Tá? Então, é um ponto importante, mas ainda distante de 50. A gente tem o PMI composto enxugado, né? Então saindo de 47,4 para 47, inclusive ficou abaixo aí da projeção, que era 47,1. E a gente tem aí o PMI do setor de serviços saindo de 45,7 para 45,4, a expectativa era 45, ficou um pouquinho acima. Então a gente tem a Alemanha com bastantes problemas ainda, né? A gente sabe as dificuldades que a gente tem por lá,
Mas quem surpreendeu, na verdade nem surpreendeu, ficou bem em linha com o esperado, mas o mercado gostou, foi o PMI chinês. Né? O PMI chinês, ele teve uma pequena contração do mês passado para esse no setor de serviços, mas a gente teve aí um PMI bem em linha com o esperado em relação à projeção. Né? Quando a gente olha o PMI industrial, que a gente já tinha trazido para vocês, a gente vê que está bem aí estável, não teve novidades. E o PMI composto, a gente tem aí ele saindo de 52,6 para 52,5, pequeno encolhimento também, ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas tem aí um PMI bem aí dentro do esperado. Quem surpreendeu mesmo foi o PMI de serviços, que ficou aí em 52,7 e acabou trazendo um melhor otimismo para a Ásia como um todo. Mas esse otimismo não chegou na China, justamente porque lá eles estão às vésperas do Ano Novo Lunar e vai manter o mercado fechado por uma semana, e isso pode pesar um pouco no sentimento de ajustes no mercado. Ótimo, Débora. Então, deve ter Então, vamos continuar falando aqui do PMI um pouco, né? Porque a gente teve também o PMI do Reino Unido, né? O PMI composto surpreendendo, né? No Reino Unido. Você teve que era projetado um PMI de 52,5%, agora a gente tem um PMI de 52,9%, né? Isso aí veio justamente por causa do setor de serviços na Inglaterra. O setor de serviços cresceu mais do que o esperado na Inglaterra. Era esperado um crescimento de 53,8% e agora está um PMI de 54,3%, ou seja, veio bem acima da projeção esperada. Né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem que a zona do euro está complicada. A zona do euro está muito processada. Você pega o peso que a Alemanha tem, por exemplo, na economia europeia, a gente vê que na zona do euro a situação está bem abaixo, né? Ainda não está se expandindo, né? Diferente, por exemplo, o Reino Unido está conseguindo expansão, né? Mas a zona do euro você não está conseguindo ter essa expansão. Você teve que o PMI composto veio basicamente dentro do esperado, né? Aliás, todos os índices vieram dentro do esperado, 46,6 do industrial, 48,4 do setor de serviços, mas mesmo assim a gente não tem, né, um crescimento considerável. Né? Então está muito difícil para a Europa, não está conseguindo gerar o crescimento. Então é esse que é o problema que a gente tem na Europa. Né? E Débora, isso provavelmente deve ter mexido com as bolsas, né, principalmente na Ásia. Né? Era esperado, inclusive, que crescesse bastante hoje as bolsas, principalmente na China, mas o pessoal meteu um sextou lá eterno, porque está todo mundo esperando o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar, né? Então explica pra gente que deve ter uma baixa liquidez lá nos mercados chineses agora, né? Exatamente. Desde a semana passada, o mercado da China ele já está ali se posicionando para o Ano Novo Lunar. O Ano Novo Lunar vai coincidir aqui esse ano com o nosso Carnaval. Né? Então a gente tem aí o Ano Novo Lunar começando, né, na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e ele deve se estender por uma semana. E aí o mercado já está por lá se posicionando justamente para isso, né, para não ter ali surpresas, já que o mercado vai ficar fechado por bastante tempo. Hoje, essa semana, deve ser aí de ajustes no Xangai Composto e nos outros índices chineses. Então, a gente vê aí o Xangai Composto caindo 1,03 nessa manhã, mesmo com um PMI aí acima, né, na verdade não tão acima do esperado, mas dentro do esperado, que acabou trazendo um sentimento positivo para o resto da Ásia, mas na China esse sentimento não chegou. Né? Então a gente tem esses ajustes acontecendo no Xangai Composto, a gente teve a divulgação de outros indicadores, inclusive indicadores que mostravam que o governo chinês devia ter algum posicionamento de estímulos maiores esse ano, mas nada disso na semana passada também foi suficiente para levar a China, né, e a bolsa chinesa para cima. Então, a gente vê que justamente esse sentimento de ajuste está pesando muito no Xangai Composto, mas a gente não viu esse sentimento negativo repercutindo na Ásia. As bolsas ficaram mistas por lá, então a gente teve ali as bolsas seguindo em direções divergentes, mas a gente teve bolsas que foram para o terreno positivo justamente por um fator da China que acabou não ficando em segundo plano por lá, e outras bolsas caindo bastante aí,
Também, mas não tanto quanto o Xangai Composto, que liderou as quedas nessa manhã. Vamos para o Brasilzão agora, que a notícia de sexta-feira foi bem animadora, né? Que foi a questão da produção industrial, surpreendeu bastante, cresceu 1,1% em dezembro, fechou 2023 com alta, uma alta muito pequena, na verdade, né, de 0,2%, mas a nossa indústria estava com grandes problemas, continua com grandes problemas, né? Não melhorou tanto assim quanto era de se esperar do ano de 2023. Por isso que, por exemplo, a gente trouxe aqui na Quinta Juliane Furno falando da importância dessa política industrial que o governo está lançando, porque a gente precisa melhorar a situação industrial brasileira. Vamos ver de onde que saiu esse crescimento? Vamos colocar aqui agora o gráfico na tela, né? Você vê que o crescimento ele foi de 1,1%. O principal índice foi o vestuário, né? Saiu até hoje uma notícia, inclusive, falando, né, que baixou muito as vendas, né, de Shein, de Shopee e de AliExpress. Isso aí ajuda a explicar um pouco a crescente no setor de vestuário, né? Porque estava se comprando muita roupa nesses sites, nos mercados chineses. Isso aí estava prejudicando um pouco a indústria brasileira de vestuário. E ela cresceu agora 14,5%. Um ótimo resultado aí para esse mês. A gente tem a indústria extrativa, que é de petróleo e mineração, também crescendo bastante, 2,2%. 3,2% de aparelhos e materiais eletrônicos, né, que são o quê? Geladeira, eletrodomésticos. Então, esse setor também cresceu bastante, né? A gente conseguiu observar que os bens duráveis, eles tiveram um crescimento bem considerável. Isso aí é uma boa notícia, que a gente está produzindo melhor, né? E bens de maior valor agregado, não estão produzindo bens industriais com pouco valor agregado. Automóveis também cresceu 2,4%, né? Só que a gente tem dois itens aqui que são um pouco preocupantes, porque são itens que mostram o futuro da indústria, né? Porque são a base, né, do processo de investimento industrial. Tanto que, mais uma vez, a produção de bens de capital caiu muito, né, nesse momento, né? Você tem que a metalurgia caiu 1%, e a metalurgia é a base de quase tudo que se faz na indústria. E máquinas e equipamentos, ou seja, tudo aquilo que você produz para produzir outras coisas, né? E também teve uma queda de 0,6% e vem caindo há muito tempo já esse setor, né? Então, esse setor mostra que pelo menos a gente está produzindo para o curto prazo, mas para o longo prazo a gente não está tendo uma situação tão vantajosa. Mas, Débora, teve o PMI da indústria, o PMI do serviço também, que saiu hoje, né, aqui no Brasil, e os resultados foram bem surpreendentes, né? Exatamente, os resultados do PMI aqui do Brasil, de uma forma geral, foram muito positivos e surpreenderam bastante, né? Até porque quando a gente olha o PMI do mês passado, né, que era ali de dezembro, foi quando a gente teve esse salto da indústria, a gente não via esse comportamento no PMI. Aqui a gente tem que sempre lembrar, tá? O PMI ele é considerado um termômetro, né? Ele é como uma pesquisa também, a pesquisa mensal, ela faz ali, tem uma metodologia de pesquisa. O PMI, ele também é uma pesquisa, principalmente feita com o setor privado, então não necessariamente ele vai ter ali o mesmo desempenho, assim como as pesquisas mensais não vão ter o mesmo desempenho do PIB, por exemplo, o PMI pode não refletir, né, o que a gente viu na pesquisa mensal, até porque em novembro a gente teve também uma alta na indústria, de novembro para dezembro o termômetro industrial aí mostrava que a gente ia ter contração da nossa indústria e não foi o que aconteceu. A gente teve aí uma expansão, né, e um crescimento importante em todas as variáveis aí do mês de dezembro. Agora, de dezembro para janeiro, o PMI está mostrando aí como um termômetro de um crescimento bem importante aqui da nossa indústria. Não só sai de um patamar de contração, porque aqui no gráfico não sei se dá para ver muito bem, mas a gente tem ali um PMI com uma pontinha abaixo de 50. Então, eles estavam num patamar abaixo de 50, mostrando aí contração da nossa indústria em dezembro ainda.
Em janeiro, ele já vai para 52,8 e pela primeira vez aí em muito tempo, desde agosto não se via o PMI. Né? Agosto, novembro, a gente teve um pequeno salto ali acima, na verdade, de 50, ficou muito próximo, mas desde agosto a gente não viu um PMI dando uma acelerada como a gente viu agora no mês de janeiro. Então isso aponta para a gente nesse termômetro que a pesquisa de produção industrial, quando for divulgada de janeiro, pode ter inclusive uma surpresa positiva. Então aqui a gente está esperando uma melhora da indústria, inclusive no terreno da expansão, então a indústria crescendo e crescendo de uma forma acelerada, porque normalmente quem puxa o nosso PMI composto para cima é o PMI de serviços, então é a atividade de serviços que normalmente tem esse comportamento de levar a média para cima, lembrando que o composto mede ali a atividade de uma forma geral, mas ele é quase aí uma média, uma composição, não é uma média simples, mas é uma composição dos dois PMIs. E a gente vê que normalmente a gente tem esse acompanhamento do PMI composto com o de serviços, então eles são bem correlacionados, eles andam muito juntos. Dessa vez a gente tem o PMI industrial puxando o PMI composto para cima, e o PMI de serviços também. Então, a gente não tem só uma ponta ali puxando o nosso PMI para cima. Nós temos as duas. E uma grande novidade, uma novidade bem positiva, é justamente o PMI industrial ficando aí muito próximo do PMI de serviços, algo que a gente não via há muito tempo. Ô Débora, vamos falar então agora do termômetro da Bolsa e já emendar na abertura de mercados, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? A Bolsa, o pessoal estava meio que no 0 a 0, assim, sem grande otimismo, mas parece que agora o otimismo aumentou, né? Aumentou em relação à semana passada. Na semana passada, a gente tinha ali 1/3, né, do mercado esperando cada possibilidade. Né? Então, 1/3 do mercado esperava alta, 1/3 esperava estabilidade e 1/3 esperava queda. O que aconteceu na semana passada foi a queda. Então, a nossa Bolsa fechou em queda de 1,38, uma semana bem difícil para a nossa Bolsa, uma semana ali que a gente viu algumas ações de grande peso do Ibovespa puxando o índice para baixo, vários dias queda generalizada, então a maioria das ações no terreno negativo, mas nessa semana a gente tem uma melhora. Na verdade, a gente tem quase uma distribuição de quem esperava estabilidade ali na semana passada, se dividindo entre alta e queda. Então, a gente tem 42,86% de quem foi entrevistado e respondeu à pesquisa em relação ao que esperar da Bolsa nessa semana, esperando queda. Nós temos 14,28% dos agentes esperando estabilidade e 42,86% também esperando alta. Então, a gente tem ali um mercado quase dividido, né, entre alta e queda, um pouquinho esperando estabilidade, mas a gente tem aí essa expectativa, até porque a gente também vai ter o mercado fechado por vários dias na semana que vem. Né? O Carnaval é um dos poucos feriados que a Bolsa para completamente, então o mercado também pode se posicionar já esperando ali o mercado fechado na semana que vem, então se posicionar para expectativas da semana seguinte. Mas a gente tem aí pontos importantes pesando na semana também. Política monetária deve continuar no centro. Então, qualquer notícia, qualquer pronunciamento de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos devem ganhar um grande peso e isso pode mexer com as expectativas dos juros, como aconteceu na sexta-feira. Apesar da gente ter tido por lá, né, uma alta do rendimento das Treasuries e as bolsas de Nova York conseguirem, por um motivo específico de bolsas de Nova York, que foi o setor de tecnologia, levar esses mercados para cima, por aqui o sentimento pesou. Então, a gente teve os juros futuros subindo, a gente teve os rendimentos das Treasuries subindo, o dólar acabou em alta e a gente teve aqui a queda na nossa Bolsa bem aprofundada na sexta. Então, a política monetária ela deve continuar no centro aí da discussão. Então, vamos lá, Débora, 2 minutinhos aí, vamos já ver como que os mercados estão essa manhã, Débora. Então, coloca aí já na tela aí. O Ibovespa subindo mesmo com essa chuvarada aí de notícias negativas, né? O Ibovespa sobe hoje, então ele tem aí um fator local importante, né? Pesando o PMI, ele acaba tendo um peso grande, principalmente aí num dia que a gente não tem relatório Focus ali para direcionar um pouco o nosso mercado doméstico. Então, a gente tem um otimismo, até uma recuperação da queda de sexta-feira, porque, como eu falei, a queda foi aprofundada, então hoje a gente tem sinais de recuperação.
O Xangai Composto foi uma das bolsas que ficaram ali no terreno positivo nessa manhã. Como eu falei, algumas foram para o terreno positivo, conseguiram ali capturar aquele movimento positivo do setor de tecnologia. Foi o caso do Nikkei 225, que fechou 0,49 positivo no Japão. O Xangai Composto, como eu falei e já expliquei bem, caiu essa manhã. O dólar ele está em alta e ele atinge um patamar bem importante. Então, apesar da nossa bolsa estar em alta, o dólar também sobe, respondendo ali aos juros das treasuries. Então, a gente tem um dólar a R$5, patamar esse que é um patamar psicológico importante de resistência. Então, a gente tem ali uma resistência que normalmente é difícil de furar para cima. Então, um dólar a R$5 aí traz esse alerta para o mercado, ele deve aí sofrer ajustes, se conseguir se manter nesse patamar, claro, ele pode sofrer alguns ajustes. DXY também segue na mesma direção, então o dólar se fortalece frente aos pares. E hoje o petróleo Brent aí muito perto do 0 a 0, não traz aí grandes movimentações de alta ou de queda, que também acaba impactando bastante aqui na nossa bolsa, mas uma bolsa mais positiva, mostrando sinais de recuperação, até porque das 87 ações que compõem o índice na sexta-feira, só 15 ficaram positivas. Então, hoje deve ser realmente um dia de recuperação. Mas vamos ver como é que esse mercado se mantém depois que a gente tiver abertura em Nova York, que pode refletir, sim, os rendimentos das treasuries, pode abrir em queda, inclusive aí trazer um pessimismo aí para a nossa bolsa nessa manhã. Ótimo, Débora. Vamos chamar aqui porque dia 18 tem uma grande estreia aqui no ICL, mais um webinário maravilhoso, do Renato Freitas, esse ser humano que é muito importante aí para a política brasileira, e ele vai falar um seminário aí, a voz das periferias que os poderosos querem calar. Então, vai ser um webinário muito bom, muito interessante. Então, a gente já está chamando aí para vocês participarem do webinário. Aqui embaixo está o link para se inscrever. É imperdível, gente, é imperdível vocês conseguirem, vocês verem esse webinário. Se inscrevam aí que vai valer muito a pena. E agora a gente vai entregar o programa para o nosso vizinho, para o William De Luca, com o seu rolê ICL aí, toda segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia de meia. Então, rolezeiros, fiquem tranquilos que hoje a gente está entregando aí, dentro do horário, aí, o rolê ICL para ele. Exatamente. Quem ficou preocupado comigo no chat, pode ficar tranquilo, porque eu já estou melhor. Foi só uma questão aqui de ajuste que a gente teve que fazer. Então, eu já estou melhor aí e não estava afobada. Foi realmente uma questão quase que operacional aqui que a gente teve que melhorar. Então, amanhã a gente está de volta, a partir das 11 horas da manhã. Tá? A gente traz amanhã relatório Focus e outros pontos que devem mexer aí bastante com o mercado. E agora vocês ficam com a companhia do William De Luca. A gente volta amanhã. Um beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Depois de ter sido caçado por fazer um protesto pacífico dentro de uma igreja, após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro, ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil. Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar dessa conversa, onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje, é só você se inscrever no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro histórico.